Bom dia, pessoal do 8º ano, mais uma aula de História. Estamos aí, aula número 2 sobre o processo de independência do Brasil. Lembrem-se vocês que na aula número 1 eu falei sobre os antecedentes, exatamente a crise econômica em Portugal, a questão exatamente da relação e da perca do poder para as novas potências como a França, a Inglaterra. Vocês irão comigo e nas aulas aí subsequentes que vocês estão tendo comigo online, vocês estão analisando esses antecedentes. Dentro desse contexto, nós vamos ter um outro fato marcante na história do Brasil, que os historiadores colocam como a chegada da família real no Brasil, ou seja, um processo que também vai culminar e vai ser importante para a nossa independência. Mas aí vem a pergunta, por que eles vieram, quais foram as consequências? Eu vou estar citando aqui para vocês nessa aula e gostaria também que vocês pesquisassem para a gente entrar numa linha de debate nas nossas aulas online. Em terras brasileiras, é o nosso tema, exatamente nós vamos ter o seguinte: no início do século XIX, nós vamos ter na Europa uma grave crise política e militar. Ela vai ser deflagrada pelo pequeno grande homem, Napoleão Bonaparte, imperador da França. Napoleão Bonaparte ele vai decretar o bloqueio continental. Por quê? Ele tinha um grande problema. Todos os países europeus aceitaram as condições impostas por Napoleão Bonaparte de domínio político e econômico, menos um país, a Inglaterra. Inglaterra, lá que está na ilha da Grã-Bretanha, um país pequeno, mas muito forte, poderoso, principalmente nas batalhas navais. Napoleão pensou então de não perder tempo, muito tempo em lutar, gastar homens, vidas e armas. E o objetivo dele foi o bloqueio continental, onde todos os países eram impedidos de comercializar qualquer tipo de produto com a Inglaterra. Aí fica o grande problema, galera. A pergunta, e Portugal? Como é que fica nisso? Eu falei para vocês na aula 1, Portugal era o grande parceiro econômico da Inglaterra, com o Tratado de Montoan de 1703, aonde eles tinham uma relação de compra e venda de comércio. Portugal estava entre a cruz e a espada. Ou obedecia os ingleses para continuar exatamente com o seu processo comercial, ou era invadido por Napoleão Bonaparte. E aí foi o grande problema. Eles negociaram com a Inglaterra deu a ideia para que a corte portuguesa viesse para a colônia que tinha na América, no caso, o Brasil. Em 1807, a Inglaterra ajudou Portugal, negociou com Portugal essa transferência da família real para o Brasil. E a comitiva partiu em rumo ao Brasil em 29 de novembro de 1807. Galera, alguns historiadores têm divergências, 10 mil homens, 15 mil homens, 30 navios, 18 navios. Na realidade não há um número exato de quantas pessoas e quantos navios fugiram. Uma coisa é certa, a família real veio para o Brasil assim, na calada da noite, com a roupa do corpo. Chegando aqui em terras brasileiras, né? A esquadra vai primeiro chegar em Salvador, principalmente a Naus, que vai trazer o príncipe regente em 24 de janeiro de 1808, né? Algumas naus vão seguir para o Rio de Janeiro, mas a principal que trazia o príncipe regente, que era o príncipe Dom João, vai chegar aqui em Salvador em 1808. A primeira coisa que o nosso futuro rei, mas então príncipe regente, ele vai assinar a primeira lei em terras brasileiras, a abertura dos portos às nações amigas, que já tinha sido pedido para os ingleses, que durante as aulas online eu vou estar explicando para vocês como os ingleses manipularam nessa ideia, tá? Em 8 de março de 1808, a esquadra chega ao Rio de Janeiro, com Carlota Joaquina, principalmente o príncipe Dom João e sua mãe, Dona Maria. E outras leis vão ser estabelecidas, como o Brasil se torna Reino Unido de Portugal, a capital passa a ser o Rio de Janeiro. Olha aí a foto que eu estou passando para vocês, a chegada da corte no Rio de Janeiro. Finalizando a nossa aula 2, pessoal, o que vai ter de mudança? Primeiro, o Rio de Janeiro era uma cidade muito pobre, né? Não era desenvolvida. Com a chegada da corte, tudo isso vai mudar.
Nós vamos ter uma nova dignidade no Brasil. A urbanização da cidade do Rio de Janeiro, a criação do Banco do Brasil, a fundação da primeira faculdade de medicina em Salvador, no Brasil, fundação do Jardim Botânico e a criação dos Correios e da imprensa. Olha só, um monte de coisa vai ser criado. O Brasil não tinha nada disso. Então o Brasil era um país atrasado, colonial, o Rio era muito pobre. Olha a foto que eu coloco aí para vocês lá do Rio no tempo colonial, né? Não tinha pavimentação, não tinha nada. Pessoal, espero que essa aula seja esclarecedora para vocês. Durante as aulas online nós vamos discutir muito o objetivo desse pacto colonial e como a Inglaterra vai quebrar isso. Beleza? Um abraço, até mais.